Olá, meu nome é Juliana e eu sou enfermeira aqui do Centro de Referências em Moléstias Infecciosas de São José dos Campos. Estou com vocês aqui de novo para conversar sobre um assunto que diz respeito à saúde física e mental de todas as pessoas, das famílias, né? Eu vim falar de machismos e masculinidades. Por que esse tema é importante para a saúde das pessoas? Porque esse machismo, esses comportamentos, quando eles estão na sociedade, eles acabam atrapalhando as relações, atrapalhando a saúde mental das pessoas, dos amigos, da família, e podem ter consequências na saúde física também, né? Então, quando a gente pensa em falar de machismo, a gente pensa que é uma receita cultural de como os homens devem ser, agir, sentir e falar. Então já existe, quase que historicamente, determinado um certo jeito que é esperado que os homens se comportem, né? Então isso se tornou uma prisão cultural, né? Quem sai desse padrão que é esperado acaba recebendo apelidos, acaba sendo taxado de uma maneira que ele não se considere homem, né? Isso é muito cruel, né? Então, essa caixa dos homens, ela vai limitar a ação e a expressão dos homens e meninos, vai gerar tensões, e isso tudo vai fazer parte da realidade masculina, da realidade dos homens, sem sequer que eles percebam que eles estão envolvidos nisso, tá? Então, o que está dentro dessa caixa dos homens, né? É o fato dele dizer que ele é heterossexual, o homem tem que ser sempre corajoso, ativo, sexualmente experiente, forte, viril, fisicamente apto, né? No controle de tudo, ele que tem que controlar, organizar tudo. Jamais demonstrar emoções, nossa, isso é coisa de mulher. Você tá chorando que nem uma menininha. Então isso já é uma questão do machismo, né? Tem que sempre saber se defender. Apanha na rua pra você ver que você vai apanhar de novo aqui em casa, né? Tem que ser sempre dominante em relação à mulher, né? Quem manda aqui nessa casa sou eu, né? Tem que ter uma prontidão sexual, né? Em relação à virilidade, né? Uma fala firme, né? E ser o provedor, né? E na verdade tudo isso vai gerando mais e mais cobranças no dia a dia, né? E quem sai fora disso é taxado de menininha, de maricas, de gay, bebezão, covarde, é o esquisito, né? O filho da mãe, criado pela avó, né? O nerd, o frouxo, o fracote, que são maneiras que as pessoas acham de ofender, né? Quem não está dentro dos padrões, né? Então, dentro desse ideal de masculinidade, né, que a gente já falou que foi socialmente criado, a força é sempre enaltecida, a força física, né, principalmente, né, e expressar emoções são uma fraqueza, né. Quantas pessoas a gente ouve que falam, nunca ganhei um abraço ou um beijo do meu pai. Às vezes lembra de alguma coisa quando era criança, ou às vezes nem isso, porque o papel de dar afeto muitas vezes não era dos homens, né? O sexo e a brutalidade são padrões pelos quais os homens são avaliados, né? E traços supostamente femininos podem variar desde vulnerabilidade emocional, ou pelo fato de realmente não ser hipersexualizados, que é essa questão cultural que a gente tem, a mulher passa, os homens olham para ver a bunda delas, né? Tem toda essa questão, né? E quem não olha, o cara, você não olha, você é gay. Quer dizer, todas essas questões que diz respeito à sexualidade. E os homens que têm respeito, né? Que não foram educados desse jeito, são mal vistos por não ter essa conduta, né? Então, o que acontece com tudo isso? Muitas vezes essa supressão dos sentimentos pode levar a um encorajamento à violência, à falta de incentivo de procurar ajuda, porque se eu sou forte, por que eu preciso de ajuda, né? E pode levar ainda a coisas mais graves, né? Como perpetuação e encorajamento de estupro,
de homofobia, de racismo, né? Então, coisas muitas vezes, situações muitas vezes que os homens, que os jovens, né, são levados pelo grupo a fazer para reforçar, para provar a sua masculinidade, né? E acaba nisso a gente vê muitos crimes, muitos problemas na sociedade por conta dessa masculinidade, desse machismo, né? Então, eu tenho até aqui, eu vou ler aqui na minha frente, tá? Que alguns exemplos, né? Que as nossas construções culturais, né? Desde que a gente fala, né? Elas são voltadas para reforçar o gênero masculino e enfraquecer o feminino, né? O cão, por exemplo, é o melhor amigo do homem. E quando você fala cadela, é aquela mulher que todo mundo acha que não presta, né? O vagabundo é um homem que não trabalha. A vagabunda é a puta, né? Então a mulher sempre é levada para esse lado, né? Da questão do sexo, né? E você vê que tem essa diferença também. O touro é um homem forte. E a vaca? Não preciso nem falar, né? O pistoleiro é um homem que mata as pessoas. A pistoleira, não preciso falar de novo, né? O aventureiro é um homem que se arrisca, né? É o viajante, é o desbravador. E a aventureira? De novo, o garoto de rua é o menino abandonado, que mora sozinho, né? Largado na rua. O que é a garota de rua? Não preciso falar de novo, né? O homem da vida é um homem letrado, cheio de sabedoria, que ele foi adquirindo com o passar dos anos. E a mulher da vida, né? O galinha, né? É o bonzão, que pega todas, né? E a galinha, né? E assim, o homem, quando ele fala, eu tô puto da vida, ele tá nervoso, tá irritado, bravo. E a puta? Enfim, é puta mesmo, né? Então, até no nosso linguajar, nessas expressões que existem no cotidiano, esse machismo é reforçado. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Interessante, né? Não do lado bom, mas é bom refletir tudo isso para começar a entender e pensar em possibilidades de mudar tudo isso, né? Aí você vai me perguntar, por que eu tô falando tudo isso? O que você está querendo dizer com tudo isso? Está querendo provocar uma briga, querendo provocar confusão, querendo falar que os homens são maus e as mulheres são boas? Ah, isso aí é feminista, né? Mas qual é o objetivo de eu estar mostrando tudo isso para vocês? É para dizer que toda essa receita machista, os maiores prejudicados são os próprios homens, tá? A cada 10 pessoas que cometem suicídio no mundo, 8 são homens, tá? Então, essa questão é muito provável de se sentir cobrado, de se sentir o provedor, de não manifestar seus sentimentos, de não pedir ajuda. Então, a gente tem 11 mil mortes por suicídio no Brasil, né? No mundo, são 800 mil mortes por ano, uma morte a cada 40 segundos, tá? Entre os homens, o suicídio é a terceira causa de morte. Qual que é a primeira? Agressão. E a segunda é acidente de transporte. Veja para você ver coisas que levam à força, que são agressão, expressão de força, de virilidade, de não querer perder, né? E acidente de transporte por questão de pressa, de estresse e até de querer competir, né? Dizer que quero chegar logo e eu sou melhor para dirigir, né? Então, existem outras questões que a gente pode dizer que os homens acabam levando prejuízo pensando nessa cultura machista, né? Os homens vivem 5 a 8 anos menos do que as mulheres, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, 5 a 8 anos a menos, né?
os homens também são mais negligentes em relação à própria saúde, tá? 36% das mortes dos homens poderiam ser evitadas se eles tivessem mais cuidados com a própria saúde, né? 52% das doenças crônicas que não são transmissíveis, que não são causadas por vírus, bactérias, etc., né, acontece com os homens, né? O caso de cardiopatias isquêmicas, infarto, o número de homens é 75% maior que o das mulheres, né? Então, olha para você ver como que tudo isso que a gente está falando acaba sendo, apesar de aparentemente ser uma demonstração de potência masculina, eles só levam prejuízos, né? 44% dos homens nunca foram ao urologista, né? O tabu em relação ao exame de toque anal, né? De toque retal, e o quanto isso prejudica, né? O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, né? No mundo inteiro ele é o sexto mais comum, então essa cultura de levar a dedada aqui no Brasil ela é muito forte. Tem pessoas que falam que preferem morrer, homens, né? Que preferem morrer do que submeter esse exame, né? O câncer de pênis, nós temos uma taxa muito grande, né? E ele acontece por vários fatores, lógico que a pessoa tem que ter uma predisposição, mas um dos fatores também é a questão da má higiene, quer dizer, o pênis visto como um órgão sexual, usado como órgão sexual, mas um cuidado de saúde que deveria ter com o corpo inteiro, não conhecer as próprias partes dali para se limpar e se higienizar da maneira adequada, né? 31% dos homens não vão às unidades de saúde, 64% não atualizam a carteira de vacinas, né? Não é incomum a gente perguntar, de repente, vai no pronto-socorro, uma mulher vai levar pontos, levou um corte no trabalho, veio para levar pontos, você pergunta da vacina, né? Quando foi a última vez que eu tomei um antitetânico, eu nem lembro, fala, eu tinha 15 anos, minha mãe que levou, faz mais de 20 anos, eu acho que eu nunca tomei. Então existe essa negligência em relação ao cuidado. Então, com tudo isso, a gente pode pensar num mapa das dores dos homens, né? A gente vai pensar nessas dores, a gente vai pensar nesse silêncio que eles sentem e que não lhes é permitido expressar pelo fato de serem homens, né? A saúde é precária, a expectativa de vida é baixa, né? Sexualidade muito restritiva e obsessiva por performance, né? Então ele tem que estar sempre viril, ele não pode falhar nunca. A heterossexualidade é compulsória, então não se respeita a diversidade sexual, não se respeita as diferenças. Muitos homens homossexuais têm dificuldade de aceitar, de se aceitar por conta desse machismo, né? O corpo trancado, a fala dura, usar a violência como linguagem de ser, né? Ter essa pressão por prover e por vencer, né? Por conseguir ser o melhor no trabalho, por conseguir ganhar mais, né? São os maiores viciados em álcool e drogas, né? Então a dependência química é muito forte e muito mais predominante nos homens, né? Tem muito medo das mulheres fortes, independentes, né? Como se elas fossem ocupar um lugar que é deles, né? Se sentem fortes, rígidos, invencíveis, né? Ou pelo menos tem que demonstrar que assim se sentem. Deve ser difícil viver assim, né? A gente tem que pensar que podem existir modelos, que existem modelos, que muitas pessoas, muitos homens já vivem esses modelos. A gente tem que pensar em ensinar os nossos meninos, os adolescentes, os jovens, a repensar esse modelo para poder viver melhor. Então, esse é um caminho, é uma jornada, né, para se pensar um novo jeito de ser homem, né, e aqui no Brasil, né, existem alguns gatilhos que acabam atrapalhando, porque acabam reforçando o machismo, né. Então existe um estereótipo construído do brasileiro, né, que é a cultura do herói, que se expressa por violência, heterossexual, que
tem uma restrição emocional. Então, falar de sentimento não é coisa de homem, né? Tem que pertencer a um grupo, né? O sexo é o centro do universo, né? É até uma questão muito, muito triste hoje em dia, como existe muito acesso à pornografia nas redes sociais, na internet, o quanto vemos hoje homens dependentes de pornografia e que não conseguem viver o mundo real com a sua parceria sexual, porque vive naquele falso ideal da pornografia, né, do sexo violento, que não é o ideal nem o real, né? A questão de ter que ter um trabalho pré-determinado e de ter que prover pela família sozinho, de muitas vezes não querer que o prover da família venha também da mulher, né? Então, a gente tem que pensar o que é possível para melhorar tudo isso, né? Como a gente pode transformar a nossa sociedade para que ela seja melhor, né? Para que ela respeite a dignidade, para que o homem, respeitando a sua dignidade, consiga olhar melhor para as mulheres, para as crianças, por aqueles que ele considera mais fraco, né? Para que ele possa reconhecer os seus potenciais, as suas fraquezas, e do mesmo jeito reconhecer os potenciais e as fraquezas das outras pessoas, né? Então, quando a gente fala isso, a gente pensa em igualdade, né? Que todos nós somos iguais e que muitas coisas podem ser partilhadas no dia a dia de maneira saudável, né? Que as potências podem ser valorizadas e a gente pode tentar respeitar e melhorar as nossas fraquezas e as fraquezas do outro, né? Então, a questão do afeto, né? Que é um sentimento genuíno, né? E pode quebrar a casca da masculinidade forte e viril, né? Então, o que é esse afeto, né? Que gera essa falta de afeto, que gera tanta carência? A questão da paternidade, né? Todos esses homens que hoje em dia a gente vê que colaboram na criação dos filhos, que ajudam suas mulheres a criar, né? Os filhos, né? Principalmente quando os homens tornam-se pais de meninas, eles começam a rever as suas crenças, né? Eles começam a rever essa questão de como vai tratar as mulheres, porque ele pensa, será que esses homens vão querer tratar minha filha do jeito que eu tratei as mulheres? Então, são perguntas que vão surgindo e que podem dar uma oportunidade de transformação para esses homens, né? Então, a questão da espiritualidade, a importância de acreditar, de crer, né? E com isso, ter empatia, se colocar no lugar do outro, né? Para nos tornarmos, para que eles se tornem seres mais sensíveis e engajados, né? Na sociedade, em busca de uma sociedade melhor, mais fraterna, né? Mais equilibrada, mais justa. A exaustão e a infelicidade profissional, né? Então, essa questão de querer vencer, de querer ter sucesso, né? Isso precisa ser questionado. Esse sucesso é um sucesso porque os outros esperam, porque está na moda querer ter sucesso, querer ser o melhor, querer ganhar muito, é o que de fato eu quero, né? Então, essa pressão é muito dura de querer prover e ganhar, e ganhar, e ganhar, e ganhar. Quando as pessoas veem quantos não morrem nesse percurso e não aproveitam os momentos com a família em nome desse dinheiro, desse trabalho incessante, né? Espaços seguros de acolhimento, né? São necessários sim espaços onde eles possam expor os pensamentos e sentimentos sem serem julgados, né? Existem hoje grupos na internet que ajudam homens a trabalhar isso, grupos de homens, principalmente na pandemia, vários grupos foram criados, né? Outro exemplo são homens que são agressores, que causam a violência doméstica, né? A pena que eles têm que cumprir dentro delas está a participar de grupos, e nesses grupos eles darem um novo significado para essa agressividade e poderem voltar pessoas melhores para a sociedade, né? A exposição ao sofrimento das mulheres, né? Então,
principalmente quando se trata de uma mulher próxima, né? Então, quando a mãe, uma irmã, uma filha, quando alguém próximo, uma mulher próxima está em sofrimento, como ele consegue chegar naquela dor? Ele vai continuar sendo esse homem viril e duro? Ou ele vai repensar essa questão e tentar se tornar um homem melhor, né? E a questão de um homem que agride uma mulher, né? Ele vai sofrer, ele vai entrar em ruptura, ele vai entrar em crise e ele vai ser punido, né? Social, emocional e juridicamente, né? Então, como é que esse homem vai buscar ser melhor? Então, são todas essas questões que têm que ser levantadas, que têm que ser colocadas à mesa para que a sociedade pense maneiras melhores de todos serem humanos, de todos serem humanos, e de como vamos fazer, como que vamos criar os nossos meninos para serem homens menos machistas, né? E assim, quando a gente fala de machismo, quem cria, muitas vezes, quem cria, quem cuida dos filhos são as mulheres, né? E como esse machismo também está nas mulheres, está em nós, a ponto de nós criarmos meninos que vão ser homens e que têm esse pensamento, né? Então esse machismo não está só nos homens, está na sociedade como um todo. E em várias expressões, como aquelas frases que eu falei lá, ele tem que ser repensado, tem que ser questionado para poder mudar, né? Para a gente poder mudar, a gente repensar muitas coisas que se fala, para a gente poder mudar e ter uma sociedade melhor. E é esse o meu recado, né? Quero deixar uma pergunta, né? O que você tem feito para transformar o mundo que você vive, né? A gente pensa assim, o mundo está muito ruim, tem muita coisa ruim acontecendo, mas você, no seu núcleo familiar, no grupo que você convive ali perto, você tem feito algo para que as coisas sejam melhores? Você tem feito algo para que as pessoas se respeitem mais, para que as mulheres sejam respeitadas, as crianças sejam respeitadas no seu lugar, né? Então a gente tem que pensar para desmanchar essa estrutura machista e deixar uma sociedade mais igualitária, de mais respeito, né? Pensar também na educação, como você cuida dos seus filhos, como você educa seus filhos ou seus netos, né? E como a educação é feita nas escolas, né? Para também reforçar um padrão de respeito, um padrão de dignidade humana, né? São essas perguntas que eu deixo no ar e é esse convite, né? Meu convite é: vamos refletir sobre isso e tentar transformar o mundo num lugar melhor para a gente e para as futuras gerações viverem, né? Isso é uma construção que não é para amanhã, é uma construção para hoje. Um abraço. Tchau.